Bem-vindos ao História Boa Que Só. O assunto de hoje será o Iluminismo. Epa! Para tudo! Não é a esse tipo de iluminação a qual a gente se refere. Embora o gato tenha caído, ele passa bem. O Iluminismo é o nome dado ao movimento intelectual que surgiu durante o século XVII, na Inglaterra, e teve o seu apogeu na França, no século XVIII, que ficou conhecido como Século das Luzes. Mas para a gente entender o Iluminismo, a gente tem que entender o contexto da Europa. Durante os séculos XVII e XVIII, o regime governamental que predominava na Europa era o absolutismo. O absolutismo surgiu como resultado de uma aliança entre a burguesia e a monarquia contra o domínio dos senhores feudais. Os reis absolutistas governavam de maneira autoritária e usavam como justificativa o direito divino, isto é, acreditava-se que o poder do rei vinha de Deus, e esse pensamento era apoiado e reafirmado pela igreja. A nobreza era protegida pelo rei e possuía muitos privilégios, como o de não pagar impostos. Com todo esse poder, o Estado interferia diretamente nas atividades econômicas, e esse sistema econômico ficou conhecido como mercantilismo. Os camponeses eram a grande parte da população, com condições precárias de viver, eram obrigados a pagar impostos ao Estado. Não havia possibilidade de ascensão social, pois a situação de todos dependia de seu nascimento. Essa sociedade baseada na origem familiar ficou conhecida como sociedade estamental. E esse período do absolutismo monárquico, da economia mercantilista e da sociedade estamental é conhecido como Antigo Regime. E dentro desse contexto do Antigo Regime surgiu essa nova visão de mundo, o Iluminismo. E os filósofos iluministas criticavam toda a estrutura do Antigo Regime por meio da razão. Os iluministas defendiam a razão e queriam conquistar liberdade política e econômica. Essa razão defendida por eles seria iluminar o pensamento humano. As pessoas estavam presas às crenças religiosas e místicas, e foi graças ao Iluminismo que aconteceram grandes mudanças sociais, políticas e econômicas. E isso aconteceu baseado na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi também o grande lema da Revolução Francesa. E essas ideias eram então usadas e defendidas pelos iluministas. Muitas dessas mudanças aconteceram porque os pensamentos iluministas tiveram o apoio da burguesia. Os iluministas defendiam um modelo de sociedade onde o rei não tivesse o poder absoluto e que também não interferissem na economia. Mas todos esses pensamentos não se escreveram sozinhos, não é? Vamos conhecer agora alguns filósofos que foram influentes para o pensamento iluminista. John Locke foi um filósofo inglês, líder da doutrina filosófica empirista e defensor do liberalismo. Para Locke, a busca do conhecimento deveria ocorrer através de experiências e não por deduções ou especulações. Desta forma, as experiências científicas devem ser baseadas na observação do mundo. O empirismo filosófico descarta as explicações baseadas na fé. Locke afirmava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, ou seja, uma espécie de folha em branco. As experiências que essa pessoa passa pela vida é que vão formando seu conhecimento e personalidade. Defendia também que todos os seres humanos nascem bons, iguais e independentes. Desta forma, é a sociedade a responsável pela formação do indivíduo. Na visão política de Locke, criticou a teoria do direito divino dos reis. Para Locke, a soberania não reside no Estado, mas na população. Defendeu a separação entre igreja
e Estado e a liberdade religiosa. Voltaire foi um filósofo francês, dramaturgo, escritor, poeta e historiador. Foi um dos filósofos que mais influenciou a Revolução Francesa. Seu pensamento e ideias defendidas foram influenciadas no campo das ideias pelo cientista Isaac Newton e pelo filósofo John Locke. Ele defendia as liberdades civis de expressão e de religião, criticou as políticas da monarquia e combatia com severidade o absolutismo. Criticou o poder da Igreja Católica e sua intolerância, defendeu o livre comércio, ou seja, ele era contra o controle que o Estado possuía da economia. Montesquieu foi um filósofo, político e escritor francês. Ele era contra o absolutismo, criticou o clero, principalmente o seu poder e intolerância política. Defendia os aspectos democráticos do governo e o respeito às leis. Defendia principalmente a divisão do poder em três, que seria o executivo, o legislativo e o judiciário. Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo, teórico e político. Rousseau nasceu na Suíça, mas viveu grande parte de sua vida na França, onde desenvolveu suas teorias relacionadas à religião, educação e literatura. Algumas obras foram consideradas afrontas aos costumes morais e religiosos de sua época. Sua obra principal é do Contrato Social. Nesta obra, ele defende a ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Afirma também que a sociedade funciona como um pacto social, onde os indivíduos concedem alguns direitos ao Estado em troca de proteção e organização. Além do contrato social, também tem a obra, uma das obras principais, Emílio, ou da Educação, uma grande obra muito conhecida no meio da educação. As 5 principais características do iluminismo: consciência individual autônoma. O homem faz uso do próprio entendimento, não precisando de uma autoridade externa, seja política ou religiosa. Renúncia da emoção. O homem pode ser livre em relação às suas emoções e desejos. No entanto, deve-se não deixar dominar pelas mesmas, sempre buscando o racionalismo. Capacidade de aprendizado. Tendo uma consciência autônoma, o homem teria um poder contra a ignorância, dotado de uma luz natural que o torna capaz de aprender. O questionamento constante. Tudo aquilo que pudesse dificultar o aprimoramento da razão deveria ser questionado, principalmente a religiosidade, que instituía conceitos irracionais que levariam o homem à submissão. Autoridade. O homem tem a capacidade de fazer uso da própria razão e deve ser o único responsável pelas suas decisões. Todo pensamento prévio deve ser enfrentado se não puder ser justificado racionalmente. O pensamento iluminista propagou-se pelos séculos XVIII e XIX, levando a revoluções que derrubaram o antigo regime por toda a Europa, como a Revolução Francesa, por exemplo. Mas não apenas na Europa. Os pensamentos e ideais iluministas influenciaram muitas revoluções e processos de independência por todo o mundo, e suas ideias ainda repercutem até a atualidade. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de hoje sobre o iluminismo. Esperamos mesmo que vocês tenham entendido e compreendido. Desejamos todos uma boa aula e até a próxima!